Posso começar? Manda bala. Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa primeira live do ano aqui na Grace Mendes Advogados, tudo sobre viagens de avião. Para os leitores de plantão, eu já aviso que temos um e-book, um kit prontinho e gratuito para você baixar e consultar, aprofundar um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Então, quem vai falar com a gente nessa live é o CEO da Grace Mendes, o Dr. Júnior, e o Fábio Antonúncio, CEO da Stabia TMC, uma agência de viagens. Então, eu já posso passar a palavra para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Todos os convidados aí. Obrigado, Gi, pela apresentação. Bom, a ideia aqui é um bate-papo bem leve, gente, bem informal, trazendo para todos que tiverem interesse. Afinal, somos todos viajantes de avião, né? Todos estamos sujeitos a passar algum perrengue e nós vamos trazer algumas questões aqui mais pelo lado jurídico para alguma forma de vocês poderem se orientar em termos de direitos que vocês tenham. E o Fábio é um grande amigo aí de longa data que tem mais de quanto? 35 anos, Fábio, de experiência na área de agências de turismo? Não, são só 17. Mas 17 anos já é bastante coisa também. Então, o Fábio já tem bastante história aí também para contar para a gente, até trazer alguns casos, né, e algumas dicas também na parte das agências em relação às companhias aéreas. Bom, eu sou advogado, né, como a Gi comentou brevemente, então a gente atua mais nessa questão jurídica aqui no escritório, na parte consumerista, porque é uma questão de direito consumidor, né, envolve passageiros na parte de uma relação de consumo com as companhias aéreas, e o Fábio aí, Fábio, fala um pouquinho aí da Stabia TMC, da AZ, conta um pouquinho da tua história aí, antes de mais nada. Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite, Júnior. Para nós vai ser um privilégio estar falando. Boa noite a todos os presentes também. A Stabia é uma empresa que faz parte do grupo AZ Stabia. Nós estamos há 14 anos no mercado. A Stabia TMC ela é voltada para o público de viagens corporativas, então B2B, e a AZ Travel é voltada para o público B2C, então para pessoas físicas, viagens a lazer. Hoje, o foco nosso são viagens mais personalizadas, então, fugindo um pouco dos pacotes, a gente monta a viagem customizada conforme a necessidade do cliente. Tá? E nesses 14 anos, posso te dizer que 17 de turismo, já 14 como Stabia, posso te dizer que histórias não faltam, né? Porque assim como a gente atende vários tipos de cliente, eu também acabo sendo heavy user aí das nossas viagens, a gente acaba indo para muitos congressos fora, aqui no Brasil também, então acabo estando sempre utilizando também, sendo cliente da gente mesmo. Não tem como fugir, né? Vamos começar, pode ser cancelamento de voo? Para a gente bater um papo aí? Claro, com certeza. Você já teve alguma situação de cancelamento de voo de algum cliente? Imagino que sim, né? Claro. Posso te dizer que é no mínimo uns 2 por semana, né? Então é Nossa. algo extremamente corriqueiro na nossa profissão, né? E cada vez são problemas distintos, né? Que a gente acaba vendo. Então, é problema de meteorológico, tem problemas de manutenção de aeronave, enfim, são várias situações e muitas vezes as companhias elas remarcam o voo e nem sempre fica de agrado do cliente. A gente teve um caso essa semana de um cliente nosso que estavam indo em 7 pessoas para uma reunião e o voo de Congonhas foi cancelado e remarcaram para Campinas. Então, assim, o cara vai ter que rodar 1h30 de carro, quase 2 horas, de deslocamento via terrestre para embarcar nesse voo, né? Então, causa um certo transtorno para o cliente, então nem sempre está na forma que ele gostaria a remarcação. Assim como a gente tem muitos casos em Maringá e Londrina aqui por causa de questões meteorológicas, o aeroporto lá vive fechando, que o voo é cancelado e eles te reacomodam para Curitiba via ônibus. E aí, você comprou a Já passagem. aconteceu comigo. Comigo também, algumas 3 vezes. Então, e aí você é reacomodado e quando você termina a viagem de ônibus, que era para levar 40 minutos, você leva 8 horas, por exemplo, para fazer, tendo sorte, a companhia fala, não, mas você usou o meu serviço, não tem nada para reembolsar. Eu falei, não, mas eu comprei de aéreo, eu tô vindo de ônibus, como assim?
complicado, né? Eu tive uma situação assim, né? E foi para Londrina, inclusive. Não, Maringá. O voo, ele era no domingo, por volta de 11h30. E aí, eu ia para uma audiência na segunda-feira cedo em Maringá. Primeiro horário, era uma audiência que começava, cara, 9 horas. Nem isso, era antes, 8h30. E aí, beleza, o pessoal anunciou lá, ó, voo cancelado. Não vai sair o voo, enfim, não me lembro os motivos agora e tal. E aí, eles ofereceram, e é uma das obrigações até da Resolução 400 da ANAC, né? É o oferecimento também, além de uma reparação, uma assistência material, é o oferecimento de você fazer o trecho, no caso de Maringá, é viável, né? Terrestre. Peguei o ônibus, aí o ônibus acabou até sair 00:30. Cheguei lá, era 7 e pouco, o cara correndo, sem terno, né? Aí tive que sair correndo, colocar um terno ainda no meio do caminho para entrar na audiência, assim, tudo amassado, porque, pô, ônibus, né? E detalhe, né, Júnior, não é ônibus leito, nem leito-cama, nós estamos falando de um ônibus meramente Nossa, executivo, e olha lá, convencional ou executivo, então, assim, quase uma escolar. complicado, quase uma escola. É terrível. Mas e como acontece cancelamento, né, Fábio? Demais. Tem vários pontos hoje no Brasil que acabam tendo impacto. Um deles é o tempo de trabalho que o tripulante pode estar dentro da aeronave, né? Então, quando estoura esse tempo, você tem que colocar uma outra equipe. Se teve algum atraso, seja meteorológico, enfim, um problema em algum aeroporto, como a maioria dos voos eles seguem em várias conexões, vai aumentando esse tempo de voo do tripulante. Então, vai chegar na terceira, quarta cidade, e às vezes estourou o tempo, então o tripulante não pode seguir o voo, não tem outra equipe para colocar, e aí dá o problema de cancelar, né? Não tem o que fazer, né? Cancela seu voo. Outro problema que a gente tinha muito na pandemia é que a ocupação dos voos estava extremamente baixa. Então, a companhia aérea colocava um ponto de equilíbrio, não colocou 40% na aeronave, cancela o voo no embarque. Muitas pessoas estavam na sala de embarque quando o voo era cancelado. A pandemia foi caos, né, cara? Porque é uma situação atípica, inclusive, a gente teve uma legislação, né, que foi editada aí na pandemia, tanto para voos, para as companhias aéreas, quanto para eventos, né? Muita gente por causa de show, até um assunto que depois a gente pode abordar em outra live também, por ser essa situação excepcional, porque a pandemia é uma situação, é um evento imprevisível. Ninguém imaginou que ia passar o que a gente passou, mas eu tenho uma história sobre essa questão de cancelamento de voo. Foi ano passado, inclusive. A gente até atendeu esse caso, acabamos fazendo acordo. Mas o casal estava em Foz do Iguaçu, né? Era o casal e a filha. Eles foram um pouquinho antes do Natal, lá pelo dia 20. E dia 24 eles voltariam para passar o Natal com a família. Chegou na véspera do Natal para pegar o voo, cancelado. E aí passaram o Natal em Foz, que não saiu o voo, né? Ainda mais que a gente sabe que é um aeroporto pequeno, então Foz, sei lá quantos, mas imagino que não sejam muitos, Curitiba, Foz todo dia. São 2 voos. 2 voos, imagine, não tem o que fazer, né? Ficou. E aí eles tiveram que passar o Natal, né? Não tiveram como passar com a família e tal, e não receberam assistência da companhia, porque, e aí é importante que a gente fala, quando a gente entra em situações assim, a companhia deve ofertar assistência material. E assistência material, ela vai variar de acordo com o tempo de atraso, né? Se for 1 hora, tem que ser dado informações claras. E vou te falar, assim, quem já teve cancelamento de voo sabe que nem isso acontece. Porque aí eles Ou não pior, conseguiram, né, Júnior? pior, né? Eu tive um caso comigo, eu estava com a minha esposa, estava grávida de 7 meses, se não me engano. A gente foi para Gramado e na volta de Porto Alegre cancelaram o voo. Só que antes tivesse cancelado de bate-pronto. A gente chegou, era 4 da tarde, o voo era 6 da tarde. O voo atrasou. Das 6 mudaram para as 7. Até aí tudo bem. Mudaram para as 8. A hora que mudaram para as 9, deram um voucher de alimentação. Aí comemos alguma coisa, daqui 1 hora sai o voo. Prorrogaram por mais 2. E assim foi até 00:40. Quando chegou 00:40, falaram, o voo de vocês está cancelado só amanhã para Curitiba. Já tinha de atraso aí.
Aí nós Quanto já tempo estamos de falando atraso? de 6 horas e meia de atraso, mais ou menos. Vamos dar hospedagem. Aí Pois é. deram um hotel. Tem, no mínimo, 6 opções muito boas próximo ao aeroporto de Porto Alegre. Colocaram a gente no centro da cidade, centro histórico, uma região extremamente perigosa de Porto Alegre. Chegamos Conheço. lá, o hotel era inabitável, furos no lençol absurdos. Cara, era um negócio assim. Aí imagina, minha esposa grávida, eu cansado, ouvindo Nossa. dela, ouvindo. Bom, se vira aí, tem que resolver esse negócio. Resumindo, a gente pegou, obviamente, a gente tem excelentes acordos pela agência e acabamos comprando uma reserva de hotel, fazendo uma outra reserva em um outro hotel de boa qualidade. E a companhia falou: não, eu estou te provendo, se você não quiser, o problema é seu. E aí, no outro dia, remarcaram o voo, ok, saímos 10 horas da manhã, mais ou menos, mas foi uma viagem caótica, assim, né? Não... Aí é uma situação complicada. E é obrigatório, né? Aquela questão da comunicação que a gente estava falando, deu uma hora, tinha que dar comunicação. Infelizmente, a gente não vê isso na prática. Vou falar bem a verdade. Já passei por isso em algumas situações, seja de atraso, seja de cancelamento. Eu nunca passei overbooking, felizmente, assim. Graças a Deus. O overbooking é muito interessante porque os Estados Unidos é um dos países que mais faz overbooking. É absurda a quantidade. E aí, a hora que dá o estresse do overbooking, eles começam a fazer leilão para ver quem vai sair da aeronave. Então, o cara começa: ó, tem $100 de bônus aqui para quem sair. Ninguém sai. Tem $200. Aí chega, às vezes, 400, $500. Não, daí eles fazem um sorteio e tiram aleatório alguém do voo. E é interessante, porque isso daí é uma das previsões da resolução da ANAC, no caso de overbooking. A resolução ela não chama overbooking, ela chama preterição, né, de embarque. Então, o cara que é preterido do embarque, comprou a passagem, por quê? Porque venderam a mais, né? Me corrija se eu estiver errado, Fábio, mas me parece que é. A base é o seguinte: a companhia aérea ela faz um estudo e ela entende que 10% das pessoas que estão para embarcar não vão embarcar. Então, vai furar um pneu, vai pegar um trânsito, o despertador não vai tocar, vai perder o Uber. Então, assim, você tem aí em torno de N fatores que dizem que algumas pessoas não vão embarcar. Porém, num dia de sol, tudo bem, tudo funcionando, todas as pessoas vão para o embarque. E aí, como é que faz? Aí dá overbooking. E toda vez que dá um atraso de voo, a chance de dar overbooking é maior, visto que as pessoas que estão atrasadas vão conseguir chegar a tempo também, né? Aí a gente, como agência, a gente consegue ter uma análise mais criteriosa do voo e saber quando tem chance maior de dar um overbooking ou não. Então, por exemplo, uma das dicas que eu dou para quem está nos ouvindo aí é sempre marque o seu assento e faça seu check-in online. Faça o check-in com 48 horas antes, abre o check-in online, então já faz seu check-in, já marca o assento, que a chance de você ficar para fora do voo, ela reduz consideravelmente. E outro ponto muito interessante, que quando você faz o check-in online, qualquer alteração que tenha do teu voo, qualquer cancelamento, você recebe um push pelo aplicativo do teu celular. Então, a chance de você ser pego desprevenido, o teu voo alterou, o teu voo era meio-dia, alterou para 5 da tarde. Ah, não fui avisado, ou teve algum imprevisto, a companhia não avisou, pelo push ela sempre vai estar avisando. Então, é uma forma de você ter uma comunicação mais ágil também. Show. Marcar o assento com antecedência, né? Porque assim, o detalhe é o seguinte: marcar o assento, muitas vezes, antes do check-in online, você não consegue sem custo. Então, você vai gerar um custo. Hoje em dia, as companhias estão cobrando. Então, a recomendação é: faça o check-in online, e ali você não vai ter que pagar esse assento, e você tem uma chance maior, num caso de overbooking, de não ficar para fora desse voo. E essa questão do overbooking que você falou, tem essa indenização, que, né, seria um valor que as companhias, né, que você falou do leilão ali, né, que elas vão colocando, e isso é uma obrigação, não é uma coisa que elas estão fazendo, um agrado, digamos, na verdade é uma obrigação prevista na resolução também. Eu até ia te questionar isso. Antigamente, eles reembolsavam em valor monetário. Hoje em dia, em voucher para utilizar na companhia aérea. Não é uma venda meio que casada, Júnior? Sim, sim, é algo bem discutível. Inclusive, o que tem acontecido muito hoje nas ações? Tem sido muito comum elas darem vouchers.
vouchers para uso na companhia. Então, voucher de viagem. Então, você vai lá, você pega 6 trechos e de volta para qualquer lugar do Brasil. Exemplo, isso é comum. E o que tem acontecido em relação a isso? Esses vouchers, vocês podem usar em 24 meses, é uma indenização, digamos, mas não é dinheiro e é uma passagem de volta que você tem, e aí você pode usar da forma que você quiser, tem algumas regras para usar. Mas, na prática, tem acontecido, e a gente tem observado, que se virou um mercado, porque, primeiro, é muita situação de problema de extravio de bagagem, cancelamento, overbooking, atraso, e o pessoal aciona, muitas vezes tem virado em voucher, faz um acordo. E aí virou um mercado de voucher, né? A gente teve situação de acordo que os nossos clientes não paravam de ligar para eles, e aí fazem contato para comprar esses vouchers, mas as companhias têm feito isso. Isso é extremamente questionável. Evidente que é acordo. Quando a gente fala de acordo, não se faz se as duas partes não quiserem. Se não quiser, vai para a sentença e tal. E em sentença é sempre valor em dinheiro. Então, condicionar a questão, a rigor, deveria ser uma compensação financeira, dinheiro. Mas a gente sabe que na prática ali o objetivo é tentar resolver e se a pessoa aceitou, vai ser usado na ação dela, que deu essa assistência e tal, mas ainda assim não chega a ser uma assistência total, porque ainda tem a situação do dano moral, né, Fábio? Sim. Né? Por exemplo, o caso do que eu falei do Natal, pô, e aí? Me pagaram lá a hospedagem, pagaram a alimentação, eu voei no outro dia, depois do Natal, mas eu perdi o Natal em família, com criança pequena. Aí você tem essa questão do dano moral que não é, que as agências, as companhias aéreas, elas não vão nunca ofertar. Né? Isso é uma questão que você só vai conseguir, infelizmente, numa seara judicial, né? Enfim, normalmente é o que acontece. O que a gente fala muito é que para a companhia aérea é só mais um voo, né? A gente que acaba lidando com o passageiro diretamente, a gente sabe do sonho da pessoa, do que está envolvido, ou no caso de empresas, qual reunião está envolvida, então, qual valor aquilo lá tá vinculado, né? Então, quando você trata de pessoa física, você trata do sonho da pessoa. Ou ela está indo visitar um parente, ou está visitando um destino que ela nunca conheceu, e no caso de empresas, um cancelamento de voo, ela pode perder uma reunião de milhões. Então, assim, qual é o valor que está envolvido nisso? E aí entra a subjetividade. A gente não está falando de ciência exata, né? Isso aqui Sim. é ciência humana. Então, tem que ter uma sensibilidade do judiciário de avaliar o caso a caso, porque esse cara do Natal com a família é diferente. No meu caso, que atrasou o voo 5 horas, eu cheguei em Curitiba, e aí o juiz pode avaliar, e eles costumam fixar danos morais mesmo em caso de atraso, e inclusive a justiça ela tem começado a fazer danos morais com base no tempo de atraso. Essa contagem do atraso é em relação ao tempo que você demorou para chegar no seu destino final. Então a justiça ela tem tentado também, até para evitar disparidades. Então, pô, eu e o Fábio estávamos no mesmo voo, ele entrou com a ação, eu entrei com a ação separados, nem conversou nada. Chegamos no destino final aqui em Curitiba, 8 horas de atraso, caiu para um juiz e outro juiz no meu caso. E aí ele recebeu lá 6 mil reais de indenização, chutando aqui no dano moral, e eu recebi 2, ou 1.000, ou 1.500, que são valores que a gente vê às vezes na prática. Isso também não é justo, né? Entendeu? Então a justiça ela tem também que se preocupar. É muito difícil você acomodar tudo isso, porque são questões subjetivas, mas a justiça tem tentado fixar esses parâmetros sem também esquecer, deixar de olhar o caso concreto, porque você viajou com a sua filha. Eu não, eu viajei sozinho, pô, uma filha pequena ali, né? Pô, todo o transtorno de uma criança no aeroporto e tal. Então, todas essas questões são igual algo que é extremamente subjetivo e acho muito interessante quando a gente fala, por exemplo, da questão de extravio de bagagem. A regra é que a companhia aérea tem que pagar um valor por quilo de bagagem extraviada. Ok, o que tem no meu quilo de bagagem e o que tem no teu? O preço das coisas são diferentes. Sim. Então, beleza, eu tenho uma camisa de 50 reais, você tem uma camisa de 5 mil reais, o peso da camisa é o mesmo. E aí, como é que faz? Exato. Mas aí entra nessa questão que eu falei agora de tentar achar parâmetros, né? A justiça tenta achar parâmetros para conseguir fixar indenizações que sejam meio padrões, digamos. Aí a gente tem as convenções, né? Quando é viagem internacional,
de extravio de bagagem e tal. Mas essa questão de extravio de bagagem, a gente tem uma situação bem emblemática aqui no escritório, de um casal que foi para a Croácia, no verão. Cara, 35 graus fazia, sol. E eles viajaram, quem disse que a mala chegava? Passou um dia, passou 2 dias, eles já iam ter que mudar de cidade e a mala não chegou, depois de 2 dias. Estenderam mais um dia na cidade, ficaram mais um dia. 3 dias, nada. Daí pegaram um carro, foram para uma outra cidade, chegou um aviso para eles, tem uma World Tracer, né, de negócio de mala, que você consegue ir acompanhando, isso é até legal, uma dica, né, Fábio? Pode fazer meio que um rastreio, que é uma comunicação, E né? até isso é muito interessante, porque agora tem algumas companhias aéreas que estão proibindo você pôr o Air Tracer na mala. Uhum. Mas por quê? Você pode, não é causar um transtorno, eles têm um termo, mas daí eles entraram numa questão Terá algum técnica. tipo de conflito de informação. E aí eles entraram numa questão técnica falando que isso vai emitir sinal, né? Então pode, assim como o celular você tem que desligar dentro da aeronave, ele pode emitir um certo sinal, pode dar um problema na Tem uma aeronave. questão de segurança, certo? Aí já, se é verdade, já não sei, mas é um equipamento sensacional. Eu mesmo já utilizei e ele te dá a tranquilidade que ele te dá no momento que você chega na esteira de bagagem, sobe um push falando que tua mala está no aeroporto, é uma tranquilidade que Não tem preço. não tem preço, exatamente. Não tem preço. Não, e esse caso aí foi isso, cara. Os caras desesperados, o casal desesperado, viagem planejada há tempos e tal, com a mesma roupa, 2 dias, 3 dias, e até acho que vocês, pessoal da agência, que dá essas dicas que pode salvar uma vida, levar uma escova de dente, um desodorante. Roupa íntima, uma camisa e uma calça, exatamente. E aí, beleza, 3 dias, aí acusou lá no site lá da rastreamento que a mala ia estar disponível para eles de manhã e tal. Daí foram para lá. Chegaram lá, ficaram a manhã inteira plantado lá e nada, a mala não chegou. Pegaram uma balsa, porque daí eles seguiram o itinerário e falaram, vamos seguir agora, senão vai quebrar toda a viagem. Daí, no meio da balsa, assim, tinham saído, chega uma mensagem da companhia. A sua mala chegou. E eles só vendo a balsa ir embora, assim. E aí eles conseguiram, depois, conversando com a companhia, mas super mal atendidos, ainda mais numa língua, pô, imagina a dificuldade da língua, né? Foi enviada a mala para uma outra cidade que eles viram que eles iam pegar um trecho para Viena, dentro da Croácia, e eles pegaram a mala lá. Mas aí foi uma semana sem mala. Uma semana sem roupa, uma semana sem nada. Eu tenho um caso que minha mala nunca mais acharam, né? A mala foi perdida e deu como perdida mesmo, né? E eu tava indo pra neve, o meu era o outro extremo, né? Tava indo pra neve com a roupa de neve na mala, né? A mala foi extraviada, fiquei sem nada lá e a companhia aérea autorizou a compra de até 100 euros por dia dentro de uma semana que eu poderia comprar em artigos pessoais. Aí dá de comprar roupa e tudo mais. E eu tinha um seguro de viagem que cobria extravio de malas. E aí entra num outro ponto, então eu tive o problema da mala extraviada e o problema com a seguradora. Por quê? A seguradora, por uma pequena palavra, que ao invés da cobertura ser complementar à da companhia aérea, ela era uma cobertura suplementar ao da companhia aérea, até X dólares. A companhia aérea me pagou o teto. Então, o que a seguradora fez? Não tem que te pagar nada, é suplementar. Ou seja, ainda tomei mais um prejuízo. Então, a companhia aérea me pagou por quilos, né? Então, pagou lá um valor X, mais o reembolso desses 100 euros por dia que eu tive de gastos pessoais. E o seguro se isentou, falando: não, minha cobertura é suplementar, não é complementar, não vou pagar nada. Então, é um ponto muito importante para todo mundo que for comprar um seguro de viagem, olha a cobertura de extravio, se ela é complementar ou suplementar. Mas agora a questão de mala, um ponto importantíssimo é guardar primeiro o ticketzinho, você tem que guardar tudo, Tirar não uma só mala, foto mas de dentro da mala antes de tira despachar. foto da mala, exatamente, do que tem dos itens, e dependendo, né, você faz a declaração de bagagem também, né, se tiver alguma coisa de valor, enfim. Chegou no local, né, no destino, não chegou a mala,
tem que fazer o protesto já imediatamente, já faz já o protesto para registrar, né, a situação que não teve, que teve extravio, qualquer tipo de situação aí, cabe à companhia verificar que tem os prazos, né? E quando é viagem internacional, a gente não tem a resolução, a aplicação não é a resolução 400 da ANAC, é a Convenção de Varsóvia e Montreal, que a gente tem as previsões, e daí a gente entra numa situação de indenização, porque tem patamares de indenização, e vão até 15, gira ali até 15 mil reais. E aí até teve uma discussão, Fábio, em relação a isso, os tribunais discutiram por bastante tempo, porque quando a gente entra em pacto, convenção internacional, existe toda uma norma interna com a norma, né, do pacto, que vai ser aplicado. E nesse caso, foi reconhecido pelos tribunais que se aplica essa questão da limitação da bagagem, mas no dano moral, não. Então, o dano moral, ele não tem limitação dentro do Brasil. E isso já se pacificou, a STJ, né? Então, se você tiver uma situação de frustração e tal, e também, como você falou, você comprou roupa lá, sei lá, tem que tirar fotos, não pode, tem que guardar tudo, né? Tem que ver se teve IOF, porque se for viagem internacional tem IOF. Todos esses custos são custos que surgiram por conta do extravio da mala, né? Então, você tem direito a uma reparação. Exatamente. Esses tempos atrás eu conversei com o CEO de uma companhia aérea brasileira aqui, por exemplo, e ele falou que quase 40% do custo de operação aérea no Brasil é de ineficiência aérea. O que isso quer dizer? Maus aeroportos, então dá problema de atraso, dá problema de cancelamento, legislação trabalhista, tem N fatores que aí, infelizmente, é onde que embute no preço da passagem aérea. Então, assim, às vezes perguntam, por que o preço da passagem aérea no Brasil é tão caro? Cara, tem uma série de fatores, uma série de problemas, e quanto mais o aeroporto for precário, maior a chance de ter uma alteração, um cancelamento, uma perda de bagagem, porque quer queira, quer não, nós estamos falando de pessoas humanas, né? Então, tem alguém que está pegando aquela mala, está levando para outro lugar, a chance de extravio acaba sendo grande, né? Sim. E conte, Fábio, não teve nenhuma. Tiveram uma história envolvendo Disney? Disney sempre tem os rolos de viagem de avião. Sim, e principalmente, às vezes, os ingressos na Disney, ele tem alguns tipos de ingresso, mas um deles é extremamente engessado, então você compra o ingresso e aquele dia você tem que ir para o parque, senão você vai perder ele. E muitos hotéis com tarifas promocionais são tarifas não reembolsáveis e não passíveis de alteração. Então, vamos lá, você pega e tem teu voo cancelado, Guarulhos, Orlando, remarcou para o dia seguinte. Beleza, teu ingresso estava para o primeiro dia. Ferrou. O hotel perdeu a primeira diária. Então, assim, os custos, eles acabam aumentando. Ou pior, no caso de cruzeiro, você chega, o teu navio já partiu. E aí, o que você vai fazer? Você complica a tua viagem em 100%, né? E já aconteceu de cancelar em algum voo de passageiro e ter algum marcado, tipo, navio? Sim. Foi algo bem complicado, porque a pessoa pegava o navio em Miami, chegou em Miami, o voo tinha cancelado, alterou para o dia seguinte, chegou em Miami, o navio já tinha partido. Aí ela viu o próximo porto que embarcava, se não me engano, era Cozumel, pegou um voo, via a Cidade do México, chegou na Cidade do México, cancelou o voo para Cozumel, já tinha partido o navio de lá. Ela foi até o terceiro porto seguindo o navio e o navio passava um dia antes, assim, então... Conseguiu embarcar ou perdeu? Porque daí também não, já tá ela quase perdeu. entrando, né? No terceiro ela largou mão. Ela falou, não é para entrar nesse navio. Porque assim, cancelamento de voo ou alteração não tem como você prever, né? Pode acontecer, você está sujeito. Então, o que a gente recomenda? Se você tem algo que é extremamente engessado, seja um ingresso, seja uma reunião internacional extremamente importante, ou seja um cruzeiro, vá um dia antes. Dê um dia de gordura para queimar, digamos assim. Porque é algo que pode acontecer, você está sujeito, né? Então, dá essa gordura para você minimizar os problemas. Eu particularmente, a gente acaba indo para muitos congressos internacionais aí. A ZSTAB, ela faz parte de uma organização global que está presente em 75 países, né? Então, a gente é uma rede de agências de forma global.
E anualmente tem uma reunião em um dos países membros, e é uma reunião extremamente importante. A partir do momento que você não vai nessa reunião, você perde vários pontos, né? Então, toda vez que eu tenho que ir para essa reunião, eu já vou um dia antes. Uma para conhecer algum destino novo, e a outra para dar essa brecha aí, caso dê uma alteração, cancelamento, tá respaldado. E alteração de escala, já teve... Alteração de escala, o que é? É um envio logístico, alteração de escala, não tem outra alteração. Não, Júnior, na verdade o que acontece é o seguinte, imagine que toda a malha aérea ela é conectada, né? Então você tem, por exemplo, você mencionou dos hubs. Então a American Airlines, todo hub dela que vai para os Estados Unidos, um dos hubs dela é Dallas. Então o ponto de conexão dela é Dallas. Então ela coloca e interliga para todos os lugares. Outro ponto de conexão dela é Miami. Então ela tem os pontos de conexão. Trazendo para o Brasil, caso da Azul, por exemplo, hub principal, Campinas. Outro hub deles, Recife, BH, se não me engano, e Manaus. Então, o que acontece? Eu tenho um voo que vai via Campinas, tem um Curitiba, Campinas, tem muitos voos atrasados em Campinas, ou está atrasando esse voo, e eu estou com um voo que vai via BH, que eu vou chegar quase no mesmo horário. Então, o impacto para o passageiro é pequeno, e eu consigo tirar do primeiro voo e colocar no segundo ponto de conexão. Legal. Pois é, cara, eu não entendia muito essa lógica, isso é uma questão mais operacional, né, da escala, porque, eventualmente, né, você pode ter um transtorno até de conexão, de perder um outro voo, dependendo da escala que você que vai são duas fazer. coisas diferentes, né? Quando a gente fala de escala, o impacto é muito menor, né? Porque, teoricamente, qual é a diferença de escala e conexão? Escala, você não desce da aeronave. Então, cara, se eu parar em Salvador ou parar em Teresina, tudo bem, tô dentro do avião, tá tudo certo. A conexão pode ser complicada, porque eu tenho que descer da aeronave. A gente tem um caso emblemático para nós aqui, que era um deficiente visual. E esse passageiro, ele já tinha praticamente que decorado um dos aeroportos, então ele fazia muita conexão no Santos Dumont, então ele conhecia de ponta a ponta o aeroporto. A companhia aérea trocou a conexão dele, em vez de ser Santos Dumont, mudou para Congonhas. E aí o cara ficou perdido lá, o cara não sabia se locomover, ele não tinha a mínima condição de se locomover dentro do aeroporto. E ele começou a bater um desespero nele, porque ele sentiu na pele mesmo, e aí, o que eu faço? Precisaria de uma assistência para um deficiente visual, que a companhia pode prover isso, né? Só que você tem que pedir com certa antecedência. Ainda mais, assim, você sair e ir justamente para Congonhas, né? Que é aquele caos. E Congonhas é enorme também, né? Sim. E aí ele conseguiu? Não, conseguiu, deu tudo certo, mas foi algo que para nós a gente ficou extremamente preocupado. A sorte que em Congonhas nós temos um pessoal de aeroporto em Congonhas. E aí eu pedi para o pessoal nosso acompanhar ele. Então, ainda bem que foi lá. Se fosse outro aeroporto, podia ser um pouquinho mais complexo, né? Mas você vê, né? Aí já é um caso concreto que você tem uma situação que tem que avaliar que muda totalmente de figura. E o engraçado que em agência de viagem, cada dia é uma história nova para contar, né? Cada dia é um desafio novo que a gente passa, né? Nenhum é igual ao outro, né? Como eu falei, as necessidades de viagem são diferentes de uma pessoa para outra, né? Por que comprar numa agência de viagem e não comprar direto na internet, por exemplo? Cara, justamente, apesar de que a agência de viagem ela é só um prestador de serviço, a gente está intermediando uma relação de compra e venda, porém, na cabeça do passageiro, ele comprou de mim, não comprou da companhia aérea. Então, quem tem que resolver o problema dele sou eu. Então, assim, e a gente se sente na obrigação de apoiar ele, né? Então, por exemplo, o voo tá atrasado. Beleza, o voo cancelou. A hora que cancelou, a companhia aérea ela é obrigada a te reacomodar. Ok, em qual voo? Ela vai reacomodar no que é melhor para ela, porque ela vai ver onde está com menor ocupação e vai colocar lá, independente se é bom para você ou não. O papel nosso, o que é? Passar para o cliente nosso, falando, tem essas opções de voo e peça para ser reacomodado num desses, que é um voo direto, é um voo melhor, o que é melhor para o passageiro. A gente entra nesse meio campo também, justamente respaldando o nosso passageiro para que ele tenha ferramentas
e com prints, por exemplo, de tela de disponibilidade. A pessoa chega no check-in para ser reacomodado, desculpa, não tem vaga nesse voo. Não, tá aqui, ó, tô vendo, minha agência já me mandou, tá aqui, tem disponibilidade no voo. Então, por isso que acaba sendo interessante você ter esse respaldo. Informações que a gente não tem do lado, na outra ponta, né? Você não tem essas informações e às vezes a gente é julgado. Se você ficou pro final da fila, na hora que todo mundo saiu correndo pro guichê. Isso aconteceu comigo num voo de volta, voltando de Porto Alegre para Curitiba, cancelou o voo, e aí o pessoal que estava mais para frente ia saindo assim, e a gente ia perguntando, e aí? E aí a gente já ficou mais para o final e conseguiu Santos Dumont, porque a gente já estava mais para o final da fila, Santos Dumont, estava eu mais 3 amigos, a gente foi para Santos Dumont e voltou. A gente, inclusive, acionou a companhia e até conseguiu um ganho de causa contra a companhia, porque, bem ou mal, já não deixa de ser uma falha na prestação de serviços da companhia, né? Que é isso que a gente discute numa situação como essa. Mas realmente são coisas que você tem que avaliar o caso a caso, né? Nós 4 ali na viagem, né? A gente não é idoso, nada, você pega uma pessoa que já é de idade e já muda de figura, de ficar esperando, tal. Às vezes a pessoa com E 70, quando 80 a gente anos. fala de eventos inadiáveis, às vezes a coisa complica também. Quando a gente está falando, a gente teve um caso de um casamento, por exemplo, a companhia aérea atrasou o voo, e aí, o cara era o pai da noiva, e o cara não ia chegar a tempo para levar a filha no altar. Então, assim, não vai ter outro casamento, não vai ter outra oportunidade. Então, é um momento que não vai voltar, né? Então, é algo muito complexo para a gente analisar, né? E é o desafio da justiça, né, o caso a caso. Até sobre a questão mais prática, até normalmente, pela demora da justiça, o juizado ele vale a pena, sabe? Porque o juizado especial, né, ele é mais rápido. Ele tende a ser mais rápido mesmo. E muitas vezes você não vai precisar ouvir testemunha, tem lá, né, os comprovantes do bilhete, aí substitui pelo outro bilhete, você foi, no meu caso, foi lá para o Santos Dumont, então tá comprovado que você tinha um bilhete que era Curitiba, naquela data virou Santos Dumont, né, e tem que guardar tudo. Tem que guardar tudo. Embora também tenha o celular, mas vai colocando na mochila lá e tal, vai guardando no bolso, separa tudo, todos os gastos. Então, vale a pena, nesses casos, a gente entende que não tem custo ajuizado, então vale a pena, sabe? E o cara que é viajante aéreo, né, ele volta para o Brasil, ele vai entrar com uma ação. E como é que ele vai falar que ele vai pedir justiça gratuita? Não vai. Ele ia pegar um cruzeiro em Miami, é óbvio que ele não tem direito à justiça gratuita. O juiz não vai dar. Então, o juizado resolve. Lembrando, o juizado até 40 salários mínimos de teto. 40 salários mínimos, salário mínimo 1.300, aí estão falando de 50 mil reais. Você já pega praticamente tudo, a não ser que seja um caso aí do casamento, às vezes até vale a pena você pensar em ir para uma situação de justiça comum, porque aí você não tem o limite do teto. Mas é uma das alternativas que tem, e é muita ação na justiça todo ano, assim, de O que companhia aérea. acontece é que quem é um frequent flyer, né, geralmente você releva muitas coisas, né? Porque se você for levar ao pé da letra, vou te falar que toda viagem tem algo passível de um processo. Então, é um atraso, é um cancelamento, é uma bagagem danificada, porque não, às vezes não extravia a bagagem, mas chega lá a mala só com uma das 4 rodinhas, né? Então, assim, danifica a bagagem. Já passou algum perrengue nas tuas viagens aí? Engraçado, porque às vezes as pessoas elas são instruídas a tentar enrolar o coitado do passageiro. E aí eu falo, não, filha, seguinte, eu também sou agente de viagem, eu sei que... daí ela pega e passa real para você, então daí você sabe o que está acontecendo, né? Mais uma vez eu vou usar isso aí. Essa que eu falei de Porto Alegre, eles falam que tinha um buraco na pista. Detalhe, não parava de pousar e sair avião. Mas eu já tive bagagem extraviada, cancelamento de voo, alteração de voo, e principalmente alguns casos, quando a companhia aérea está trocando o sistema, por exemplo, que é algo bem comum de acontecer, falta treinamento para os agentes de solo daquele sistema. E aí, alguns atrasos de voo, alguns problemas de check-in acontecem por inexperiência do cara que está conduzindo o sistema. E aí já aconteceu. Casos, por exemplo, que eu estava com o bilhete tudo certo, perfeito, fui fazer o check-in,
dando erro, a menina olhou para minha cara e falou, o seguinte, tua agência de viagem emitiu errado o teu bilhete. Só que eu tinha emitido meu bilhete. E aí eu falei assim, não, filha, a agência de viagem sou eu, tá aqui o bilhete, eu emiti corretamente, e o que está acontecendo aí? É que eu não estou conseguindo entrar. E era justamente o sistema que a gente utilizava, a fórmula dele era muito parecida. Eu falei, dá esse comando aí que você vai conseguir. Ela colocou, agora deu. Eu falei, então, não fala que o problema foi meu, não, tá tudo certo. E às vezes acaba sendo um jogo de empurra, né? Quando você pega, por exemplo, o principal que eu vejo desse jogo de empurra é quando a gente fala de code share, né? Que é uma companhia aérea Exatamente, foi o que eu comprando pensei agora. e a outra tá voando. Cara, ninguém é dono daquele negócio. Então, assim, você vai reclamar para uma, não, mas quem está operando é outra. Daí você vai na outra, não, mas quem vendeu é outra. E aí fica naquele jogo de empurra e o negócio não sai do lugar. O code share, né, que é isso que você falou, o code share, na verdade, são as companhias aéreas aproveitando trechos de outra, né? Então, no caso que a gente tem, um exemplo que eu comentei da Croácia, o que foi? Eles compraram com a Latam fez o trecho até a Europa, e aí tinha um trecho interno que era Croácia Airlines. E aí voltava e fazia Latam São Paulo. E é o tal do code share, né? Só que assim, comprou com a Latam, nunca falaram com a Croácia Airlines. E a gente teve uma situação de operacional jurídica, porque a Croácia Airlines ela não tem base aqui, ela não tem nem filial para receber uma cartinha do oficial de justiça ou do correio, e nem precisa. E isso a jurisprudência, os tribunais, eles não discutem. Latam, o problema é teu, e o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade solidária para as duas. Se a gente tivesse a Croácia Airlines aqui, a gente colocaria, mas não faria sentido nenhum colocar, até porque é responsabilidade solidária, senão a gente teria que mandar uma carta lá para a Croácia, de um negócio extremamente demorado. Quando é entre estados, já demora. Imagine entre países. E aí era o tal do code share, e dito e feito, responsabilidade solidária, porque foi um trecho da Croácia Airlines, mas você responde também, porque senão o consumidor fica muito refém, né? Eu, particularmente, chego a torcer o nariz quando a gente vai cotar alguma passagem, eu vejo que tem um code share, eu faço de tudo para trocar aquele code share para um voo puro, né? Porque se dá um problema para você tentar resolver, é terrível. Fábio, estamos chegando aí 8 horas, vamos finalizar aqui. E eu queria pedir para você dar umas dicas finais aí para o pessoal, considerando essas coisas que a gente falou. Tem vários assuntos, mas dicas, né, que a gente pode se valer aí nas viagens. Não, com certeza, Júnior. As dicas, elas começam desde o momento da compra, que, obviamente, é mais interessante você pegar um profissional qualificado para te orientar nas suas viagens, porque você pode sim comprar pela internet, não tem problema algum. Porém, tem muitas informações suprimidas e mania de brasileiro, ninguém lê a entrelinha, né? Então, se aquele bilhete é reembolsável, não é, quais são as regras do que você está comprando, ninguém olha, ninguém te indica. Então, assim, buscar um profissional qualificado, um agente de viagem, para poder estar te orientando no momento da compra, porque a viagem, ela inicia no momento que você compra e ela termina quando você volta para tua casa. Então, assim, em todo esse período do momento da compra até o momento que você volta para casa, o agente de viagem ele pode te apoiar não só em dicas do destino, como no momento de você fazer uma melhor compra, escolher o teu melhor roteiro. Então, isso acaba sendo de suma importância. Outro ponto que você já mencionou, levar uma muda de roupa sempre nas viagens, porque problemas podem ocorrer. E o terceiro ponto que eu deixo é justamente que você, quando tem um compromisso inadiável, tenta prorrogar, tenta colocar a viagem chegando pelo menos 24 horas antes desse compromisso acontecer. Porque se alterar, se cancelar, se der qualquer problema, você tem uma gordura para queimar, né? Então, é algo que eu deixo como dica aí também. Outro ponto, quando você for comprar uma mala, não compre mala preta. Tente pegar uma cor extremamente, de forma, de uma cor viva, porque na esteira de bagagem, você vai ver, quando você for viajar, 80% das malas são pretas. As que não são, você vê de longe qualquer tua mala e você pega muito fácil. Então, a chance, às vezes em extravios, as chances do cara pegar uma mala errada e ir embora e olhar em casa e falar, putz, não é minha mala, e aí que tua mala extraviou, pode acontecer. Então, fuja de malas comuns. Também é um ponto muito interessante. Essa questão da muda, nunca fiz. Vou começar a fazer.
nossa. E a questão da antecedência também, porque o problema da dor de cabeça, dependendo do caso É a famosa lei de Murphy, né? Quando você acha, não, tá tudo certo, aquele horário contado, cara, vai dar algum problema. E o outro ponto, né, que a gente mencionou, que eu acho que é o mais importante de todas as dicas, sempre faça o teu check-in online, sempre. Porque aí você evita overbooking e tem uma comunicação mais precisa direto com a companhia aérea. Maravilha, Fábio. Cara, brigadão. Eu vou só fazer também algumas considerações na parte jurídica de dicas que eu acho que vale a pena, que faz foto, registra, guarda os papeizinhos da mala, da passagem, né, o ticket. Foto, cara, super ajuda no processo. O juiz se sensibiliza, sabe? Você mostra aquela fila, porque não adianta você falar que você ficou na fila, né? A gente tem um caso bem emblemático do cara que foi sair da fila e o exército foi chamado para colocar ordem na fila. Ele foi sair da fila, o cara o militar lá falou: volte já para a fila, senão você vai preso. Imagine, a gente narrou isso no processo, mas e a prova? É muito difícil. A gente está tentando conseguir até câmera, sabe? Nesse caso, o aeroporto internacional foi no Panamá, isso. Mas é muito difícil. Então, se ele tivesse eventualmente ali tirado foto dos militares, vídeo, resolve. E é coisa simples e vai ser levado em consideração. Então, todos os registros de mala, você deu uma ideia bem legal, que eu gostei da foto dos itens da mala. Bem Antes de legal fechar a isso. mala, você abre a mala, Antes de tira a fechar foto. ali, tira foto, porque, pô, tem um notebook lá, sei lá, cara, você vai ter muita dificuldade em ter esse ressarcimento, eventualmente, se não tiver essas provas. Então, faz o registro de tudo, junta tudo isso e, infelizmente, tem que acabar indo pedir uma reparação na justiça, porque dano moral eles não vão dar, né? A não ser que seja uma coisa que foi um problema muito pequeno ali, mas normalmente não é o que acontece. Normalmente a situação acaba sendo um pouquinho pior. E é isso. Obrigadão, Fábio, mais uma vez aí, pela aula, pelos conhecimentos aí das agências. Obrigado Gostei você de pelo vocês convite. perguntarem. Para mim sempre é um privilégio estar falando tanto da área, né, que hoje a gente ainda vai falar alguns outros temas, espero. E a gente vê que tem muitos profissionais extremamente qualificados na área, mas tem muitos profissionais ruins também, né? Então, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco, tirar um pouco desse folclore, às vezes, de problemas com as agências de viagem, como algumas pessoas têm, né? Então, trazer esse conhecimento técnico, e a gente vive fazendo cursos e aprendendo para sempre trazer as melhores dicas aí também para os viajantes nossos. Então, muito obrigado pela oportunidade, e se você precisar, sempre estou à disposição aí. Obrigado a você. Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que faz diferença. A gente trabalha nessas coisas, né? Seja na parte jurídica, na parte da operação da viagem ali mesmo, né? Então é isso, pessoal. Uma última chamada. A gente fez um kit de viagens aéreas, de companhias aéreas de voos. Galera, é um negócio para levar no bolso, porque tem tudo: no show, overbooking, atraso, cancelamento, quais os direitos, depois de tanto tempo, o que você faz, no caso de malas, extravio de bagagem. Então vale super a pena, é gratuito, baixa, né, leva isso no bolso, se tiver lá no exterior, lá precisar, ou em qualquer lugar. E mais uma vez, brigadão a todos que estiveram presentes aí com a gente. E uma ótima noite, eu agradeço. Valeu, gente. Obrigado, valeu, até mais, tchau, tchau. Grace Mendes Advogados, facilitando o seu acesso à justiça.